Olá, se é a sua primeira vez aqui, prazer. Eu sou Douglas Santarelli, instrutor de aviação, especialista em aeronavegabilidade, certificado pela ANAC e segurança de voo pelo CENIPA, com mais de 30 anos de experiência no setor. E aqui no Aeronotícias você fica por dentro da realidade do mundo da aviação, com profundidade, clareza e independência. Após relatório inicial da queda do 787, Boeing e FAA afirmam que válvula de combustível é segura. Então, olha aí, gente, essa válvula de combustível aí tá dando o que falar, né? Olha aí, ó, após a divulgação do relatório preliminar sobre a queda do 787 Dreamliner da Air India, a autoridade de aviação dos Estados Unidos e a Boeing se manifestaram para tranquilizar os operadores do modelo envolvido no acidente. Os dados divulgados pelo AAIB, órgão responsável pela investigação de acidentes aéreos na Índia, é como se fosse o CENIPA deles lá, né? Indicam que os switches de controle de fluxo de combustível foram acionados logo após a decolagem, porque ninguém sabe. Isso causou o desligamento dos motores, o que levou à perda de velocidade, menor sustentação e, consequentemente, a queda da aeronave. O acidente matou 260 pessoas e feriu outras 68. Desde então, duas hipóteses principais têm sido discutidas: uma ação humana deliberada ou uma falha mecânica. Nós que somos da aviação temos uma dificuldade enorme, né, em aceitar ou até mesmo pensar nessa ação deliberada, né, pessoal? Porque a gente trabalha sempre no intuito da segurança, no intuito de preservar a segurança, e quando a gente pensa nisso, a gente tem até um bloqueio mental para aceitar essa hipótese, tá? A possibilidade de falha técnica ganhou força após o relatório apontar boletins de serviço que tratam de problemas em modelos. Esse boletim aí, eu andei olhando também, não era um boletim, digamos assim, importante, tá? Então, isso aí foi uma elucubração que não fez sentido, tá? Os documentos indicam que alguma aeronave do modelo 737 saíram de fábrica com falhas no mecanismo de trava, o que pode permitir a sua nominal. Tá? Já foi visto isso daí e não... A FAA é responsável pela certificação do 787, emitiu uma notificação às autoridades internacionais sobre o caso, segundo informou a agência Reuters, que obteve acesso ao documento. Essa notificação foi enviada também à ANAC e à EASA da Europa, né? A ANAC no Brasil e a EASA na Europa, que certificaram um Dreamliner com base na documentação homologada pela FAA. Funciona assim: quando entre essas três, ANAC, EASA e FAA, quando uma homologa, as outras duas acreditam nessa homologação e homologam também, sem precisar fazer os mesmos testes. Então, quando uma aeronave é homologada pela ANAC, automaticamente ela é homologada pela FAA e pela EASA, e assim vai. Existe essa, digamos assim, esse acordo entre as agências reguladoras, tá? No comunicado, a agência americana afirmou que, embora o design do mecanismo de trava seja semelhante em vários aviões da Boeing, não considera a questão uma condição insegura que exige a emissão de uma diretriz de aeronavegabilidade, uma AD, para qualquer modelo da fabricante, incluindo o 787. Eu só acho estranho, gente, na minha opinião, tá? Eu não vejo, digamos assim, uma coisa muito certa, na minha opinião, tá? Você conseguir desligar o fluxo de combustível pelo switch com a manete à frente, tá? Não vejo lógica nessa, digamos assim, nesse sistema. Eu acho que para poder ter efeito, se você desligar, você for lá e desligar o combustível, a manete de aceleração ela tem que estar para trás, e parece que isso não acontece. Você mesmo com a manete à frente, motor dando potência de decolagem, se o boneco for lá e desligar, o motor apaga. Não vejo muita lógica. Se a manete está à frente, não significa que você quer desligar o motor. Agora, se você trouxer a manete para mínimo, para idle, por exemplo, para mínimo, aí sim você está na condição correta de desligar o motor, e se você desligar ali na posição cutoff, ele desliga. Isso na minha opinião, tá? E nos Embraer é desse jeito. Então eu não vejo. Eu acho que a Boeing deveria pensar nessa, né? Enfim. O que vocês acham? Vocês acham que
Tá bom desse jeito aí, beleza? Porque essa suíte, gente, é um pitoquinho que para você desligar, você tem que puxar, você tem que fazer uma força para puxar. Ele é pequenininho, tá? Você puxa, você já deve ter visto aí na internet. Tem que puxar e desligar. Se você bater, encostar, esbarrar, ele não tem como, tá? Ele é de metal. Ele é uma peça cara, uma peça parruda. Então você não consegue movimentar ele, a não ser que você queira, tá? Mas do ponto de vista lógico, eu acho que deveria ser feito dessa forma. A manete estando à frente, se você deliberadamente colocar na posição desligado, mesmo assim não desliga, só vai desligar se você trouxer. Tem que estar a condição manete atrás e aí sim, posição off, tá? Mas de qualquer maneira eles fizeram lá os testes e verificaram que ela é uma peça segura, tá? E aí, ó, teve outra notícia. A Air India concluiu inspeções em válvula de combustível dos Boeing 787 e não encontra falhas. A Air India concluiu nesta quarta-feira, dia 16, as inspeções preventivas e obrigatórias no sistema de válvulas de combustível de suas aeronaves 787. As verificações se tornaram obrigatórias por determinação da Direção-Geral de Aviação Civil da Índia após o relatório da AAIB, órgão responsável por investigar acidentes no país. Então a DGCA lá na Índia é o DAC deles, a ANAC deles, né? A ANAC deles, e o AAIB é como se fosse o CENIPA, né? Órgão responsável por investigar acidentes aéreos no país. Para quem não sabe, gente, no passado quem investigava os acidentes aqui no Brasil era a ANAC, tá? Os acidentes aéreos das empresas aéreas, os grandes acidentes aéreos, até 2005, quem investigava era o DAC, o Departamento de Aviação Civil, que era o órgão que precedeu a ANAC. O CENIPA não investigava os acidentes. O CENIPA ele fazia o resumão, o relatório final. Quem investigava era o próprio DAC, tá? Ele que investigava os acidentes. Eu não estou lembrando aqui agora de cabeça qual era o departamento, mas era o DAC que investigava, tá bom? De forma preventiva, a própria Air India iniciou a checagem do componente antes da determinação oficial. Todo mundo foi dar uma olhadinha nessa suíte, tá? Todo mundo. Não adianta falar que todo mundo foi lá dar uma fuçada no suíte, tá? Com a conclusão das inspeções, a companhia aérea retomou integralmente os voos com a sua frota de Dreamliners, que havia sido parcialmente suspensa para permitir a realização dos trabalhos. As rotas temporariamente interrompidas também foram reativadas. A Air India informou que nenhuma irregularidade ou anomalia foi encontrada no sistema de controle de potência das aeronaves, que envolve os comandos de aceleração, manetes, flaps, spoilers, válvulas de combustível, entre outros dispositivos. Com isso, a companhia aérea afirmou os pilotos que todas as aeronaves 787 estão liberadas para voo e que eles não devem se preocupar com o possível problema oculto no momento. Então as aeronaves estão aeronavegáveis, tá? Isso aí, gente, esses sistemas eles têm requisitos de aeronavegabilidade, que no caso a aeronave só é despachada para o voo se todos esses requisitos de aeronavegabilidade estiverem conforme. Então se algum requisito não estiver conforme, a aeronave não pode voar, tá? Então tudo isso está sendo rechecado. Eles estão verificando se esses requisitos que a aeronave cumpriu na sua certificação, eles não têm nenhuma falha. Porque às vezes a aeronave está tudo certinho. O problema está no requisito. O requisito não previu. Que o ser humano ele não é capaz de prever tudo, de fechar todas as possibilidades. Então isso aí, toda vez que acontece um acidente dessa monta, isso também é verificado, tá? Eles vão ver se os requisitos estão adequados, tá bom? A investigação está na fase inicial, né? Só saiu o reporte preliminar, né? Que é o relatório preliminar. Ele sai depois de 30 dias. Deu 30 dias, sai. E depois de um ano, se não concluiu a investigação não tem tempo. Termina quando acaba. Mas se passar de 12 meses, aí eles vão emitir aí o reporte intermediário, tá? Então deve acontecer porque um acidente desse normalmente demora bem mais do que 12 meses para terminar, tá bom? É uma pena, né, gente? Um 787, um avião desse aí, né?
Mas fica a reflexão, né? Isso cria para a indústria. Aí agora vamos pensar. A indústria, gente, os engenheiros, se depender dos engenheiros, dos fabricantes Airbus, Embraer, Boeing, eles querem tirar o ser humano da jogada, porque o ser humano hoje é o elo mais fraco da corrente. No passado não, no passado o ser humano estava ali para não deixar que a máquina quebrasse ou acontecesse algum problema com a máquina, aí o ser humano ele ia interferir no processo e acertar para que tudo desse certo. Hoje em dia não, hoje em dia a máquina ela chegou num nível de segurança, de perfeição, que o ser humano estando ali, ele acaba colocando, digamos assim, menos segurança no processo, tá? Na visão dos engenheiros. Então, enquanto o ser humano for necessário para estar ali, vai continuar. Hoje ainda não temos, digamos assim, a tecnologia e a como é que se fala, inteligência artificial, né, suficiente para tirar o ser humano da jogada, em tese. Mas é uma busca e as empresas, as engenharias das grandes fabricantes de aeronaves estão trabalhando para isso. Não se deixe enganar, eles querem tirar o ser humano e vão tirar. Daqui a um tempo, aí a gente não sabe quanto tempo, 10, 20, 30 anos, eles vão tirar, tá bom? E você teria coragem de viajar num avião sem piloto? Comenta aí. E agora vamos fazer aquela pausa estratégica para você dar o like, se inscrever no canal e compartilhar as notícias com seus amigos. Assim você ajuda na relevância e crescimento do Aeronotícias. Muito obrigado! E Antonov divulga vídeo sobre o dia em que resgatou o Antonov AN-124, o Ruslan, que estava em Kiev, né, desde o início da guerra. Uma aeronave maravilhosa. Inclusive eu tenho um vídeo no canal que eu fiz sobre esse avião, um avião que eu admiro demais, gente. Um avião maravilhoso, muita gente fala desse avião aí, fala coisa que não sabe. Pesquisei bastante, tá? O Antonov 124, ele foi um marco na época soviética, né? Ele foi feito para, digamos assim, se contrapor ao C-5 Galaxy. E ele superou em muitos aspectos o C-5 Galaxy, que é um avião maravilhoso também, da década de 60. É uma máquina fabulosa, mas que teve vários, digamos assim, problemas de desenvolvimento, tiveram que trocar as asas, porque as asas tiveram um problema estrutural, mas é um avião maravilhoso. Até hoje ele voa, ele está na sua versão M, né, C5M, de modernizado, né, com novos motores, um avião magnífico, é o maior avião da Força Aérea dos Estados Unidos. E o Antonov, ele apareceu na década de 80, projeto da década de 70, apareceu na década de 80, para se contrapor e para poder oferecer as mesmas capacidades que o C-5 oferecia para a OTAN, os Estados Unidos, ou seus aliados, oferecer para a União Soviética, então União Soviética, e para os seus aliados, que era então o Pacto de Varsóvia, que não existe mais, né? E esse avião, quando ele apareceu, ele trouxe uma série de inovações tecnológicas que pouco se fala. Por exemplo, o Antonov 124 ele já era fly-by-wire. Ele já tinha tecnologia computadorizada. Ele tinha um sistema dentro do avião que se chama BASC, né? E o avião ele é todo computadorizado, ele é todo, digamos assim, todo controlado por computador. Aí você entra no cockpit, é aquele monte de reloginho, né, de marcadores analógicos, mas o pessoal se engana com isso. Lá no meio, entre os dois engenheiros de voo, né, entre os dois mecânicos de voo, ali tem uma telinha verde, ainda aquelas telas de fósforo verde, antigas, onde esse sistema mostra todo o status da aeronave, digamos assim, o controle de combustível, fala sobre os motores. É um sistema magnífico que depois também foi utilizado aí, na mesma época pelos aviões americanos, né, um sistema parecido com o EICAS, né, que é um sistema que controla os motores, enfim, a parte de gerenciamento, e substituiu o mecânico de voo. O mecânico de voo no 767 deixou de existir, né? Só que para os soviéticos não, porque é um avião militar. Aviões militares normalmente tem um ou dois mecânicos de voo, tem pessoal da carga, loadmaster, navegador, radiooperador. E esse avião soviético tinha tudo isso, mas ele é totalmente, digamos assim,
fly-by-wire, já era fly-by-wire, foi o primeiro avião de grande porte fly-by-wire, né, tecnologia fly-by-wire. O que é o fly-by-wire? Esse sistema, o piloto ele mexe ali no comando, e esse comando vai para um computador, esse computador analisa e manda o sinal elétrico, e o sistema elétrico é que faz ali o movimento, ou hidráulico, é que faz o movimento das superfícies de comando. Tudo computadorizado. Nesse avião já era assim, soviético. O primeiro avião ocidental com essa tecnologia, similar a essa tecnologia, foi o Airbus A320, 1988, mais ou menos, se eu não me engano. E de grande porte foi outro avião soviético, de passageiros, né? O Ilyushin 96-300, que também já era fly-by-wire. O primeiro avião de grande porte, de fuselagem larga de passageiros fly-by-wire, foi o 777 ou o Airbus 330 ou 340, eu não sei qual foi, acho que foi o 330 ou 340 lá final de 93, 94, tá? O Ilyushin foi antes. Então, os aviões soviéticos são peculiares, tem algumas limitações de motores, né? Porque é difícil a tecnologia de motores, mas vale a pena a gente, digamos assim, dar uma pesquisada, que é legal, gente. Para quem gosta de avião, né? É legal. E esse Antonov 124, né? Voltando aqui à notícia, ele foi resgatado, ele estava lá no aeroporto de Kiev, estava lá e eles tinham que resgatar porque a Antonov ela tirou toda a sua frota principal de aeronaves e levou para Leipzig, na Alemanha. Eles não conseguiram tirar o Antonov 225, não deu tempo, porque ele estava acho que em revisão, não deu tempo. E aí ele acabou sucumbindo logo no início da guerra. Esse aí sobreviveu e agora conseguiram lá tirar esse avião e levar para a Alemanha para ele continuar voando aí pela Antonov, tá, gente? Uma outra informação interessante, esses aviões, tanto o 225 quanto o 124, é avião soviético, é avião russo, é avião ucraniano. Gente, eles são aviões soviéticos, tá? Tanto que o Antonov 124, Antonov ele é ucraniano, beleza. Só que dos 56 ou 54 que foram construídos, 2/3 foram construídos na Rússia, em Ulyanovsky, e 1/3 foi construído na Ucrânia. O 225 foi construído na Ucrânia, tá? Eles tinham essas duas fábricas aí, uma em Ulyanovsky e outra na Rússia, né? E outra em Kiev, na Ucrânia. Então eram aviões soviéticos, uma série de equipamentos soviéticos, enfim. E eles estão querendo, a Antonov agora ucraniana, né? Como eles estão com esse problema com a Rússia, eles estão querendo, digamos assim, ocidentalizar esse avião, trocar os sistemas soviéticos, né? Que hoje são fabricados na Rússia, por sistemas ocidentais. E um avião muito bom, tá? É uma maravilha da engenharia, conseguiram tirar. E tem um vídeo aí no Instagram, se eu não me engano, que mostra, né? Que mostra a retirada desse avião lá de Kiev. Avião piso de titânio, a frente dele abre, ele carrega pela frente, descarrega. Eu vi esse avião quando o Michael Jackson veio pro Brasil. Eu fui lá em Campinas para ver os dois, tinham dois, um do lado do outro. Eu tenho essas fotos aí, gente, qualquer dia eu posto aí. Um do lado do outro, eu consegui entrar na pista, né? Visitei o avião, maravilhoso. Base aérea de Guarulhos também, eu vi quando eles trouxeram os F-5 da Jordânia. Fui lá para ver de madrugada, maravilhoso o avião. Tirando os aviões de dentro dele, assim, o avião ele tem um guindaste em cima que levanta, se eu não me engano, 30 toneladas. Um guindaste dentro do avião, tá? É coisa de louco, gente. É uma coisa assim que dentro de um avião tem um guindaste que corre no teto do avião, que levanta 30 toneladas. Né? Se eu não me engano, é 10 e 10, só que eles trabalhando em conjunto, acho que ele consegue levantar 30. Se eu não me engano, não sei se é 30 ou se é 20. Mas mesmo se for 20, é coisa monumental, né? É um avião maravilhoso, a asa dele limpa, não tem aquelas geradores de vórtice, né? O piso é titânio. É um avião maravilhoso, gente. Eu gosto muito desses aviões aí, principalmente desse avião soviético Antonov 124, e gostava muito também do 225, que infelizmente se perdeu logo no início da guerra, né? Então vale a pena dar uma olhada nesse vídeo aí. Eu vou ver se eu deixo o link desse vídeo para vocês aqui na legenda, tá bom? Mas se não acharem, deixa eu ver aqui, ó, onde fala do vídeo. Qual é o canal? É o canal da Antonov Airlines no Instagram, tá bom? Dá uma procurada no Instagram ou até mesmo aqui no
no YouTube, que tem lá eles tirando esse avião de Kiev. Delta Airlines aumenta o uso de IA para precificação de passagens, levantando dúvidas e curiosidade no mercado. Bom, estão levantando marola aí onde não precisa, né? Vamos lá. A Delta Airlines está se preparando para intensificar o uso de inteligência artificial IA na precificação de passagens aéreas, ou seja, eles vão quem vai definir o preço das passagens é a inteligência artificial. Hoje, esses preços eles já são, digamos assim, definidos por software, algoritmo. Não é uma inteligência artificial, é algo que você programa. A inteligência artificial é diferente, tá, gente? Ela pensa e chega a uma conclusão, tá? Ela aprende, é diferente. Hoje é software, hoje é algoritmo. Essa mudança foi discutida por executivos da empresa durante o Investor Day de 2024 e, segundo o presidente da Delta, Glenn Hosterton, a companhia planeja utilizar a IA para determinar preços de forma mais dinâmica e eficiente. Gostaram do nome do presidente da Delta, né? Glenn Hosterton. Depois me fala aí como é que fala o nome desse cara aí, que não entendi nada, não deu para ler, gente. É muita letra junto, muita consoante junto ali, muita vogal, enfim. Com a expectativa de que a Delta implemente essa tecnologia em 20% de suas operações até o final de 2025. A abordagem suscita perguntas sobre suas implicações para os consumidores. A Delta está colaborando com a empresa israelense Fetcher, que desenvolveu um motor de precificação capaz de prever a demanda de maneira granular e aplicar métodos de precificação frequente, similar ao que ocorre em mercados financeiros e de comércio eletrônico. O uso de IA para precificação não é uma novidade total, já que a gestão de receita das companhias aéreas já utiliza automação, como eu falei, né, para lidar com uma infinidade de combinações tarifárias. É o tal do software, né, do algoritmo. No entanto, a introdução de uma estratégia mais agressiva de precificação com base em inteligência artificial pode resultar em mudanças significativas no comportamento do mercado. Fetcher, por exemplo, afirma ter observado um aumento de até 9% na receita durante as fases de teste, além de uma redução de 60% nos processos manuais. Por outro lado, a personalização da precificação gera preocupações sobre discriminação de preços, onde fatores como status de lealdade do cliente, como nível de fidelidade na Delta, poderiam influenciar o preço final da passagem. Há também a possibilidade, já vou comentar sobre isso, tá? Importante isso aqui, gente. Há também a possibilidade de que a nova estratégia leva a ofertas mais atraentes para preencher assentos vazios, mas a maneira como isso será aplicado em plataformas de comparação de preços e agências de viagem online ainda é uma incógnita. No final, tudo faz parte de um mercado em constante evolução, onde a demanda e a oferta é o que definirão os preços. É verdade, mas vamos lá, gente, vamos comentar isso aí, ó. Hoje em dia, qual é o preço de uma passagem? Não tem preço. O preço da passagem é o que está mostrando na hora ali, naquele momento. Você pode olhar agora um preço, amanhã é outro preço, amanhã de manhã é um preço, amanhã de meio-dia é um outro preço e à tarde é outro preço. Se você estiver comprando no Brasil é um preço, se estiver comprando fora do Brasil é outro preço, tá? Se você comprar com tempo de antecedência é uma coisa, se comprar em cima da hora é outra coisa. Então quem define isso é o software, ok? O software ele é programado. O ser humano estuda, analisa e programa para ele fazer dessa forma, tá? Por isso que hoje em dia os aviões vivem lotados. Porque a empresa sempre vende. Agora presta atenção no que eu vou falar aqui, porque muita gente não sabe disso, pessoal. Sempre a empresa vai vender mais passagem do que cabe no avião. Então, se cabe 200 na aeronave, a empresa vai vender 250, 260, 270, 300. Não se sabe quanto. Cada voo, cada venda é uma coisa. Sempre a empresa vai vender a mais. Porque existe uma taxa de no-show, existe uma taxa de passageiros que não aparecem para o embarque. Então, se a empresa vender exatamente a quantidade da capacidade do avião, vai chegar no dia do voo, 200, vamos supor que o avião tem 200 lugares, e vai sair com 20, 30, 40 assentos vazios. E esses passageiros que não apareceram,
eles podem remarcar. E aí vira uma bola de neve, né? Então, o que acontece? A empresa ela já sabe mais ou menos quantas pessoas ela tem que, quantas passagens ela tem que vender para o avião ficar o máximo cheio possível. Às vezes dá problema, às vezes essa conta fura e aí aparece mais gente para o voo do que vendeu, que é o tal do oversale, venda além, venda acima. E aí se aparecer gente a mais no dia do voo, sempre vai haver oversale, sempre vai ter vendas além, como eu falei, né? Só que às vezes acontece do sistema não dar certo, porque é uma estimativa, é uma conta que você faz, né? É uma previsão, e aí aparece gente a mais para o voo, né? Da cara de aparecer mais gente do que você achou que ia aparecer. E aí acontece o overbooking. O que é o overbooking? É aparecer mais passageiros do que a capacidade do avião. Aí você tem que colocar no próximo voo, aí você vai ter que distribuir para os próximos voos. Esse software ele maximiza tudo isso. Ele faz com que os aviões saiam cheios. O pessoal que viaja aí de benefício sabe do que eu estou falando, porque cada vez mais tá difícil você viajar com vaga no avião. Os aviões estão indo tudo cheios, né, por causa dos sistemas computadorizados, tá? Só que agora eles estão, digamos assim, dando um passo além. Agora quem vai fazer isso aí é a inteligência artificial, gente. Não é nem mais o ser humano que vai lá analisar, como eu falei, né, e programar. É a inteligência artificial que vai fazer isso. Então, para cada pessoa que vai comprar a passagem, aí vai variar local, horário e a pessoa. Então, se a pessoa é cliente, se a pessoa, onde a pessoa está, baseado nos gostos da pessoa. Então, a inteligência artificial ela vai fazer ali uma análise, né, do cliente e vai precificar. Por isso que eles estão preocupados aí como vai ser essa precificação, porque pode ser que aconteça aí uma discriminação, enfim, né? Então eles estão querendo saber como vai ser essa, digamos assim, esse software, essa programação, e pelo jeito ainda estão analisando, ainda estão fazendo, né? Então ficou aí para vocês um panorama de como funciona essa dinâmica dos preços e das vendas das passagens aéreas. Eu acho que isso é uma tendência, não tem como você fugir disso. As empresas, para maximizar a eficiência, para deixar mais eficiente todo o processo, os aviões sempre voarem cheios, com o máximo de bagagem, o máximo de carga, o mínimo de combustível para ficar o voo mais econômico e mais lucrativo, eles vão usar isso cada vez mais, tá bom? Não é nada, ai meu Deus, tá errado. Não, tá certo, tem que melhorar a eficiência, né? O que eles estão querendo é que seja um método, digamos assim, transparente, para que todos saibam qual é digamos assim, os requisitos, né? Quais são, o que eles estão levando em consideração na hora de vender as passagens, né? O Aeronotícias é um oferecimento da Academia do Ar, a escola que forma profissionais de aviação civil com excelência há mais de 25 anos. Curso de comissário de voo, único com garantia de aprovação nas provas técnicas das companhias aéreas e único também que oferece os simulados técnicos da plataforma Piloto Civil e de raciocínio lógico da Red Hunter para os testes da GUP, SHL, AON, português, inglês, análise de currículo e videoapresentação. Esses testes são responsáveis pela eliminação logo de cara de mais de 80% dos candidatos. E se você já fez o curso e precisa se preparar, maratona de revisão para comissários, com as mesmas garantias e os mesmos treinamentos. E também o curso de agente de aeroporto, que é a melhor porta de entrada para quem quer começar na aviação. Dá uma olhada no site academiadoar.com e veja qual curso ou treinamento é mais adequado para você.